Muito boa noite! Esse é mais um episódio do Doxologia Podcast. Hoje é o quarto episódio e nós estamos com a Amin Seba. Amin, ele é formado em canto bizantino pela Universidade de Balamand, Seminário de Balamand, que é uma das principais instituições de ensino, seminários do mundo ortodoxo bizantino e particularmente da Igreja Antioquina, né? Ele foi mestre capela da Catedral Antioquina de São Paulo, tem extensão em regência na FMU, e também é advogado, tem escritório, é professor universitário na Universidade Estadual da Bahia, e hoje constrói uma capela numa cidade próxima a Paulo Afonso, na Bahia, né? Uma capela ortodoxa. A gente vai estar conversando um pouco sobre canto e sobre música litúrgica ortodoxa, né? Então, seja muito bem-vindo a mim. A gente agradece muito a sua presença. Boa noite a todos os ouvintes. Tony, boa noite também. Gabriel, boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder conversar um pouco com vocês sobre o canto litúrgico, que além de ser tradicional da Igreja Ortodoxa e preservado, né, até os dias de hoje, é uma prática comum da maioria das religiões. Desde os primórdios, as religiões utilizam a música como um meio de se aproximar do divino, não é? E a música tem uma série de funções, não só psicológicas, mas também funções espirituais mesmo. Então, as características musicais, né, são próprias para os tempos litúrgicos e eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque é um assunto tão pouco falado, infelizmente, né? Vai-se às igrejas, ouve-se ou canta-se, mas pouco se estuda com maior profundidade a função da música, as características, as dificuldades de execução, e eu acho que essa nossa conversa vai ser muito proveitosa. Bacana. E então, para a gente começar, Amin, eu queria estar comentando e já questionando um ponto que você trouxe, que é essa conexão entre a música, o canto e a importância disso para a espiritualidade, né? Porque, de alguma forma, parece que a religiosidade, estou pensando aqui no Brasil, né, em tempos modernos, aqui no Ocidente, essa relação com a arte, por assim dizer, né, a relação com a música acabou sendo só a música podendo assumir qualquer tipo de característica, qualquer tipo de estilo, qualquer forma, só que tendo um conteúdo, um pano de fundo por trás, trazendo algum elemento religioso, né? Então, assim, você pode ter uma infinidade de estilos, desde que no final comente sobre alguma personagem religiosa, algum evento do calendário litúrgico, e a relação ortodoxa com isso é bastante distante desse tipo de visão, né? Na verdade, existe uma conexão muito mais forte entre a forma como é feito o canto, que existe um motivo para isso ser feito da forma como é, né? E a ligação que tem isso em quem escuta, em quem pratica, existem alguns objetivos, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a relação entre a forma do canto, como que é essa forma, né? O que significa. Claro, eu quero começar lá atrás, né? Na verdade, é, partindo, por exemplo, do judaísmo, das religiões persas antigas, da Babilônia, você vai perceber que o canto era muito próximo da música popular, muito próximo da música popular. E ela refletia o estilo de vida das pessoas, de certo modo. E isso era trazido, né, trazido com muita propriedade dentro das celebrações litúrgicas daquelas religiões. Com o advento do cristianismo, o canto sofre uma série de alterações, até porque a espiritualidade cristã é completamente distinta da espiritualidade das demais religiões, não é? Pelo menos os mecanismos dogmáticos o são. Se não os psicológicos, mas os dogmáticos também. E nesse sentido, o que nós verificamos, por exemplo, é que o canto gregoriano, que é tão conhecido no Ocidente, é muito icônico à medida que você representa
o modus vivendi do medieval, né, do europeu medieval. Da mesma forma, o bizantino, né, que também é o medieval, ou o Império, né, Romano do Oriente, também tem essa iconografia, por assim dizer, musical, no seu canto. A prova disso, dentro, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, é que o canto eslavo é completamente distinto, né, do canto bizantino, apesar de ter sido originado nele. E nesta perspectiva, as igrejas ocidentais, e aqui refiro-me especialmente à Igreja de Roma e às igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais, têm procurado buscar, principalmente após o Concílio Vaticano II, uma maior proximidade com o canto popular. Então, novos estilos musicais têm sido introduzidos nesse sentido, com um texto litúrgico inserido. Então, não é estranho você encontrar, principalmente na América Latina, igrejas, né, sejam católicas ou protestantes ou pentecostais, que se utilizam de inúmeros instrumentos, inclusive instrumentos de percussão, e condutas percussivas também, como bater palmas, como uma certa dança também dentro desse momento de celebração. Isso acontece também nas religiões de matriz africana, né, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé. E curiosamente, nós também encontramos esse tipo de coisa dentro da Igreja Ortodoxa. Não nas igrejas ortodoxas de origem grega, ou russa, ou sérvia, ou romena, né, ou ucraniana, mas nós encontramos, né, uma postura um pouco mais popularizada, por assim dizer, nas igrejas africanas. Então, o patriarcado de Alexandria, que é o responsável pela África, em sua evangelização, perdão, tem permitido, né, tem admitido uma certa influência da música popular, de modo que as pessoas, durante as liturgias, os ofícios, é, possam também se manifestar, inclusive corporalmente. Então, há, né, em alguns momentos, um certo jogo, né, que se assemelha a uma dança, ou um certo bater de palmas. Isso tem chamado muita atenção do mundo ortodoxo. No entanto, isso é uma característica própria e única da Igreja de Alexandria. As demais igrejas ortodoxas, né, que são 14, você vai encontrar pelo mundo inteiro uma forte tendência à preservação das suas raízes. Nos Estados Unidos existe uma certa mescla entre a música eslava e a música bizantina, não é? É, e aqui só fazendo um pequeno à parte, o canto bizantino e o canto gregoriano, para a maioria dos musicólogos, têm uma origem comum. No entanto, existem algumas pesquisas um pouco mais recentes, especialmente feitas na Dinamarca, que tem um centro enorme, né, de musicologia bizantina. Por incrível que pareça, né, não é um país de tradição ortodoxa, que sustenta que o canto gregoriano originou-se do canto bizantino. Então, existem essas duas correntes musicológicas, ainda não se conseguiu demonstrar isso historicamente. Mas, apesar de nos Estados Unidos e no Canadá você identificar uma certa mescla, né, desses dois estilos que são bem distintos, você vai encontrar nos demais países uma forte tendência, e até mesmo nos países da América do Norte, né, algumas comunidades com fortes tendências a preservar e a buscar cada vez mais a originalidade do canto. Isso tem um motivo muito especial, não é? Quando se fala em igreja ortodoxa, a própria palavra, a própria etimologia, né, de orthos mais doxa, né, que em sentido amplo e numa tradução muito simplória significaria o caminho correto, o caminho original, né, a preservação das origens teológicas, e é essa a nossa a nossa grande o nosso grande pilar, né, a preservação dos dogmas antigos, né,
consolidados pelos 7 primeiros concílios ecumênicos, têm se refletido também na música. Então, essa postura ortodoxa, né, tem se refletido na origem musical, com a finalidade de buscar uma espiritualidade também da época e também condizente com as tradições mais antigas. E aqui eu quero deixar bem claro que isso não quer dizer que outros estilos musicais de outras religiões não, não tenham essa representação. Tá? É muito importante a gente frisar isso, né, para não dar a impressão de que somente o canto bizantino e o canto eslavo refletem a espiritualidade humana. Não, não, de modo algum. No entanto, são espiritualidades com dimensões muito distintas, não é? Essa religiosidade oriunda dessa espiritualidade é muito distinta, né? Quando você fala do cristianismo tradicional, né, que é o cristianismo oriental, do cristianismo ocidental, que tem buscado, como disse, a partir do Concílio Vaticano II, uma nova a aceitação de novos estilos musicais além do gregoriano, e também das demais religiões, né, das demais religiões. Essa mesma tradição cristã ortodoxa, essa mesma tendência de se buscar as origens do canto para se preservar com ele também as origens da espiritualidade oriental, é facilmente verificada dentro do judaísmo, por exemplo. Ao entrar numa sinagoga, né, ou dentro do islamismo, ao entrar numa mesquita, você identifica claramente que a sonoridade musical dessas duas religiões é uma sonoridade muito antiga, justamente por serem religiões muito antigas, não é? Então, e há uma tendência muito forte dessas três grandes religiões de preservar isso, né? No entanto, o Ocidente tem se aberto novamente para esses estilos mais recentes, assim como as igrejas da África, dentro da cristandade ortodoxa, têm feito algumas concessões, né, até para poder aproximar um pouco mais as pessoas, não é? E além do estilo musical, perdão, além do estilo musical, há uma tendência também grande no Ocidente de fazer as traduções dos textos. O canto gregoriano, por exemplo, foi originalmente escrito em latim. O canto bizantino foi originalmente escrito no grego antigo, ou grego koiné, né, ou kini, como se pronuncia no grego katarevosa, né, que é uma das vertentes do idioma grego. E o canto eslavo ortodoxo é composto para textos em eslavão, que é realmente o eslavo antigo, né? Então, justamente por serem idiomas pouco falados, né? O grego é muito falado, mas não o grego koiné, né? O eslavão também é conhecido, mas ele não é falado usualmente. Mas é conhecido mais pelos russos em si, né? Então, tem havido uma tendência muito forte em fazer as traduções dos textos para os idiomas pátrios, né? Justamente para que as pessoas que participam, que comungam, né, de uma determinada igreja ortodoxa, possam, é, possam efetivamente cantá-los, né? E ao cantar, né, você possa rezar também com compreensão de mente, né, e alma, né, aquilo que está sendo professado durante um determinado culto litúrgico. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta do que você falou. Você fala que depois do Concílio Vaticano II há uma certa tendência de aproximação à música mais popular. Há um certo modo de se fazer a música ortodoxa baseada nos cânones, por exemplo, proíbe, vamos dizer, uma certa popularização, porque a forma de cantar não influenciaria espiritualmente falando a pessoa que está cantando? Exatamente por isso que existe, Tony, essa canonização, não é? Essas regras canônicas de se manter o canto ortodoxo
nos seus termos mais estritos. Então, uma grande característica das igrejas ortodoxas é você não encontrar instrumentos musicais além da voz humana. E digo isso porque a voz humana também é um instrumento. Apesar das referências no Antigo Testamento a instrumentos como harpas, símbolos, tambores, na cristandade, esses instrumentos começaram a serem deixados de lado em busca de uma espiritualidade, algo mais introspectivo, por assim dizer, não é? Então, o canto tem essa função, o canto ortodoxo tem essa função de introspecção. Mesmo nas escalas modais, é um canto eminentemente modal e não tonal, né? É um canto que pressupõe um olhar voltado para si mesmo também. E um olhar voltado para Deus, evidentemente. Não é? Isso é indiscutível. Mas pressupõe também esse olhar voltado para si mesmo. E aí, para que você, para que você tenha algo mais facilitado nesse sentido, né, de você se introjetar, de você olhar para si mesmo, reconhecer seus próprios pecados, e fazer essa ligação, né, com Deus, os concílios ecumênicos acabaram definindo uma certa canonização para isso. Então, não se recomenda a utilização de instrumentos musicais, apesar, né, de, em algumas igrejas ortodoxas, admitir-se, por exemplo, um órgão, né, mas sempre com uma sonoridade muito suave. Não são todas, são minoria, efetivamente, né, são algumas exceções, e são inovações trazidas, assim como essas novas tendências da África, no sentido de admitir-se uma certa popularização, né, por assim dizer. No entanto, é possível identificar que, mesmo com essas inserções, em alguns momentos dos cultos litúrgicos, você percebe que as pessoas estão completamente introjetadas, não se bate palma, não se dança, não se toca o órgão. Algumas igrejas utilizam um teclado, um órgão, somente para reforçar a tonalidade do coro, não é? Para poder afinar o coro antes de começar a cantar, por exemplo. Então, o objetivo mais puro dentro da Igreja Ortodoxa é manter as melodias originais, manter a poesia original, a métrica poética original, no sentido de fazer com que a pessoa olhe para si mesma, olhe principalmente para Deus, né, e consiga, dentro daquele ambiente litúrgico, dentro da igreja, fazer esse elo, fazer essa comunhão efetivamente com o divino. A mim, eu achei muito interessante o seu comentário sobre a introspecção e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de formas que o canto litúrgico ortodoxo toma, né? Porque a gente olha até para a história mesmo vamos dizer assim, do Ocidente ortodoxo, pensando no primeiro milênio, teve uma pluralidade enorme de formas de canto. Então, até a gente pegar na região da Ibéria, ali, hoje Espanha, pensar no Mozarabe, várias outras até ter uma unificação maior no que seria o gregoriano, creio, né? E assim, eu queria perguntar para você sobre essas características, vamos dizer, supraformais do canto ortodoxo. Você falou da introspecção, ou seja, há muitas formas de se cantar, há muitas formas de se unir isso a particularidades específicas de alguns povos, né? Aos cantos de trabalho, ao que é a vida do povo. Porém, introspecção seria uma característica comum. Quais características que você diria que o canto ortodoxo busca atingir? Eu normalmente escuto muito falarem sobre uma ausência de um sentimento de, não de êxtase, mas de não ser nada exacerbado, né? De fugir de alguma coisa que te faz fugir de si, aparentemente, que seria o contrário de uma introspecção. Quais características que você crê que poderia falar assim, independente dos diversos modos que esse canto pode tomar, é essencial que eles guardem, eles levem nesse determinado sentido? Veja só,
Quando você fala em introspecção, você não fala necessariamente em fugir de si, ok? Não, pelo Primeiro ponto, contrário, eu quis né? dizer É o contrário, né? exatamente o Você, contrário, isso. Uhum. exato, né? É você voltar-se para si mesmo, ok? E reconhecer, né, os seus pecados, né, perante Deus, e reconhecer o principal disso tudo, que você é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Deus quis criar o homem para compartilhar com ele a sua graça. E isso nós vemos na festa da Transfiguração. Acredito que seja a festa mais icônica nesse sentido, não é? A que mais representa isso, né? É naquele momento em que ele se transfigura que ele se mostra cheio de graça. E é naquele momento que nós conseguimos compreender, claro, né? Também em outros momentos, evidentemente, mas naquele momento é visível, né? Que o que Deus está fazendo ali é compartilhando conosco a sua graça. Então, nada como você olhar para si mesmo, né, e sentir-se grato a Deus por absolutamente tudo, porque você é uma criatura que tem a oportunidade de compartilhar com a graça de Deus. Você tem a oportunidade de ser salvo. É claro que é Ele que vai salvar, não é a igreja, não é o cântico. Quem salva é Deus. Nós fazemos a nossa parte, evidentemente, né, para que isso aconteça, mas a salvação vem de Deus, vem do próprio Cristo, né? E isso é fortemente representado também durante a ressurreição, né? Isso é consolidado, melhor dizendo, durante a ressurreição. E o que me chama a atenção é o seguinte: quando a gente olha para um aspecto formal, por exemplo, nós conseguimos perceber isso com uma certa clareza. Os bizantinos, ao estruturarem, né, o canto litúrgico, tomaram por base os 8 modos gregos, ok? Frígio, dório, jônico, que são modos criados por Pitágoras, portanto, modos pré-cristãos. Mas esses modos já tinham sofrido uma série de influências de outros cantos populares e outros cantos religiosos também, ok? E ao você ver essa gama de 8 modos, que popularmente dentro das igrejas é chamado de 8 tons, né, ou octoechos, em grego, você identifica claramente que esses modos, cada um tem uma característica. Então, por exemplo, o primeiro modo é o modo festivo, é o modo que se utiliza nas celebrações de Páscoa, por exemplo, né? O sexto modo é o modo mais doloroso que existe. Então, ele é utilizado durante a Semana Santa, né? Muito utilizado durante a Semana Santa, para nos fazer lembrar da paixão e do sofrimento de Cristo na cruz. Não é? E o primeiro modo, que é o mais festivo de todos, é justamente o modo, né, utilizado na ressurreição, para que nós também nos alegremos com a ressurreição de Cristo, porque ele nos concedeu a vida eterna. Não é? O oitavo modo, que é o modo que mais se aproxima, junto com o terceiro, né, da música ocidental, é o oitavo especificamente, é o chamado modo real. E é o chamado modo real porque ele era utilizado especialmente na presença do imperador de Bizâncio. Então, o imperador bizantino, ao estar presente na Basílica de Santa Sofia, né, que hoje, infelizmente, foi transformada numa mesquita, né, foi retransformada numa mesquita, usava-se o oitavo tom, né, o oitavo modo. Eu vou utilizar aqui, para padronizar, né, como tom. O terceiro modo, por exemplo, é um modo contemplativo. Se formos fazer uma comparação com a música ocidental, nós temos o primeiro modo numa escala de Ré menor, o terceiro modo numa escala de Fá maior, o oitavo modo numa escala de Dó maior e o sexto modo numa escala cromática. Agora, a grande característica desses modos bizantinos é a existência de quartos de tons e de terças de tons. Então, quando você olha para o teclado de um piano, só para exemplificar as pessoas que não são músicos, né, você vai identificar teclas brancas e pretas. As teclas pretas são notas que existem entre duas teclas brancas, que são chamados sustenidos e bemóis. No canto bizantino,
Se fôssemos fazer um piano para o canto bizantino, haveria outras tantas teclas, porque haveria teclas, por exemplo, vermelhas, né, que representariam os quartos de tons, e elas se posicionariam entre as teclas pretas e as teclas brancas, ok? Só que essa é uma sonoridade muito difícil, muito complexa para o Ocidente, muito complexa para o Ocidente. E aí que eu dou um exemplo, trago um exemplo que na minha opinião, majestoso com relação ao canto eslavo. O canto eslavo é muito ocidentalizado. E é muito ocidentalizado justamente, né, pelas grandes relações que a Rússia manteve com o Ocidente após a sua cristianização. A Rússia foi cristianizada nos anos 900. A partir daí recebeu o canto bizantino. Tem o canto znameni, que é um estilo de música eslava muito próximo do bizantino, à medida que você não tem a divisão de vozes, por exemplo. Eu vou colocar nas referências alguns exemplos de Znameni também, para as pessoas ouvirem aqui sobre o que está falando. Ok. Inclusive tem algumas referências interessantes, né, que nós selecionamos. E nas músicas mais recentes, no canto mais recente eslavo, você vai encontrar as divisões a 4 vozes, a 8 vozes, né? E escritas com partituras ocidentais. Então é um canto muito ocidentalizado. No entanto, apesar da sonoridade ser mais próxima da sonoridade ocidental, e, portanto, de certo modo, menos complexo de ser executado, né, por coros ocidentais, você vai perceber que são cantos profundamente introspectivos. Cantos profundamente introspectivos. São cantos que não te induzem à euforia. O objetivo não é a euforia, né? O objetivo é a prece. O objetivo é a oração. O objetivo é a comunhão com Deus, né? Para você realmente dar graças por absolutamente tudo que acontece na nossa vida, coisas boas e ruins, né? E há passagens do Evangelho que nos ilustram isso claramente. Para que você olhe para si mesmo e perceba o que eu estou fazendo para ser merecedor dessa graça, né? Durante as suas orações, né? E a principal oração, né, do canto ortodoxo, da igreja ortodoxa, é a oração do coração, ou a oração de Jesus, que é aquela que diz: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Essa é a fórmula reduzida, né? Existe a forma completa dela, que é enorme. No entanto, até esta oração pode ser cantada, e deve ser cantada. E outro motivo para a utilização do canto, e aqui eu trago as palavras do padre Paícios do Monte Athos, né, de São Paícios do Monte Athos, falecido na década de 90, né, em que ele diz claramente que todas as celebrações ortodoxas devem ser cantadas e não rezadas, por um único motivo. Quando você reza, somente reza falado, né, com orações faladas, a tendência à dispersão é muito maior. A tendência à pressa é muito maior. Então, ao se rezar um Pai Nosso, a pessoa pode correr o risco de acelerar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Né? Acelerar isso. E quando você faz isso cantado, você tem necessariamente uma métrica musical que te impõe um ritmo. E esse ritmo faz com que você concentre-se também nas palavras. A música é um instrumento da oração. A música deve ser utilizada como um instrumento da sua introspecção, tá? Da sua doação para com Deus. É através da música também, não só dela, mas também, que você participa dos sacramentos da igreja, não é? E aí, como disse logo no início, há vários estilos, vários tons ou vários modos que também existem no canto eslavo, e cada um próprio para um determinado tempo litúrgico.
Uma das referências que nós deixamos aqui na descrição é de um chamado Doxasticon. Doxasticon é um glória que é cantado no ofício de vésperas. As vésperas são aquelas orações feitas ao cair da tarde, ao iniciar a noite. E esse Doxasticon é o ponto mais importante das vésperas, justamente por ser o momento que precede a procissão, né? Existe uma procissão com o turíbulo e uma grande entrada, né? E logo em seguida canta-se o hino mais antigo conhecido, que é da Igreja Ortodoxa, que é o Luz Jubilosa. E esse Doxasticon é cantado na festa da Dormição da Santíssima Mãe de Deus, ou da Santíssima Theotokos, é cantado nos 8 tons bizantinos, cada frase num tom. E a composição disso foi a da referência de Licurgus Angelopoulos, que foi o mestre capela da Catedral Ortodoxa de Atenas. Então, era o principal regente, né, da Grécia. Faleceu recentemente também, mas era um grande nome, sem dúvida alguma, um grande nome do canto bizantino. Ele fez essa composição baseado em partituras antigas, né, e essa composição acabou se tornando um masterpiece, né, uma peça clássica da Igreja Ortodoxa, um pouco extensa, no entanto, cada tom é adequado ao texto, de modo que as partes festivas você encontra no primeiro tom, as partes contemplativas no terceiro, as partes gloriosas no oitavo, né? E assim sucessivamente, justamente para que você consiga, a partir da música, compreender com maior perfeição o texto litúrgico. Isso também acontece na música eslava, com certeza, que é belíssima, belíssima, belíssima. Belíssima. Muito, muito interessante o seu comentário a mim. E falando novamente sobre a introspecção e até a citação de São Paícios, né? É interessante que, como se a música, o canto fosse também um artifício daquilo que diz o exicasmo, né? De trazer a mente para o coração, trazer essa introspecção, né? Então, da mesma forma que a arquitetura da igreja voltada para esse objetivo, da mesma forma que a iconografia tem formas que elas são direcionadas a um objetivo deste também, né, que é uma, assim, não deixar a mente fugir de si, não, como você diz, não ser algo para se exacerbar, né, para você fugir de si, mas conter a atenção para dentro de si. A música também se coloca nesse propósito, né? Então, aparentemente tem uma unidade em todas essas artes da igreja, todas as artes litúrgicas, para propósitos práticos de quem que vivencia isso, né? Sem dúvida, desculpa te interromper, mas isso você verifica não só na música, como você bem disse, mas na iconografia, as cores utilizadas, as formas utilizadas, todas elas têm um significado, né? E são significados muito profundos, com uma densidade teológica muito profunda, muito tradicional, sempre baseado, repito, nos 7 concílios ecumênicos, nos primeiros 7 concílios, que foram os concílios que definiram todas as questões, né, de tradição e dogma da igreja, e também na arquitetura das igrejas. A maioria das igrejas ortodoxas tem uma cúpula, e nesta cúpula você vai encontrar, né, o ícone do Pantocrator, né, que é o Todo-Poderoso. Então você encontra o ícone de Cristo segurando em uma das suas mãos o Evangelho e em outra mão, né, ele dando a bênção, né, e fazendo o sinal da cruz para as pessoas. Normalmente em volta dele encontram-se anjos ou arcanjos e em alguns momentos, né, coloca-se alguns ícones, eu já vi alguns ícones, a inscrição Santo, Santo, Santo é o Senhor de Sabaoth. E isso significa que quando você olha para o teto de uma igreja ortodoxa, você vê a abóbada celeste. Ou seja, você está inserido nessa graça divina, até pela arquitetura do templo, percebe? Então, toda arte sacra, né, tem realmente essa finalidade de você trazer a mente para o coração,
né? E a oração do coração recebe esse nome por essa finalidade, né? Porque você primeiro reza, são 3 estágios. Você primeiro reza com a boca, você pronuncia as palavras. Depois você pronuncia as palavras com plena compreensão e consciência daquilo que você está pronunciando. Então, ao dizer Senhor Jesus Cristo, você já se coloca na posição de servo de Cristo. Você o trata por Senhor, então ele é seu Senhor. Na segunda fórmula, você diz Filho de Deus. E você reconhece que ele é o Filho de Deus. Então você proclama, né, a sua condição de servo de Cristo e proclama que ele é o Filho de Deus. E aí você pede piedade, pede misericórdia, né, pelos seus pecados. Agora, aqui eu queria só fazer uma parte que é de extrema importância, tá? Sobre o eleison. Eleison, a palavra eleison, ou Kyrie eleison, é muito utilizado também na Igreja de Roma. A palavra eleison tem um sentido muito mais profundo do que piedade. E aqui nós temos uma grande dificuldade musical, por exemplo, né? Para fazer essas traduções para o idioma português ou para outros idiomas, né? Toda vez que você traduz, você perde alguma coisa, né, do sentido original. A palavra eleison significa piedade, significa misericórdia, significa cuidado, significa guarda. Então, se você conhecer o árabe, você vai ver que o Erham, em árabe, tem um desses sentidos. Raham, né, significa útero. Erham deriva de útero. Não há para um bebê, né, para um feto, local mais seguro do que o útero materno. Aliás, é o único local seguro para esse feto. Se você retirá-lo do útero, ele perde a vida. Ele perde a vida. Da mesma forma que se você retirar o ser humano da convivência de Deus, da presença de Deus, da experiência de Deus, ele vai perder a vida. Percebe? Ele perde a vida. Então, é nesse sentido que se utiliza o eleison. É no sentido de misericórdia, né? E misericórdia é amor. É um amor incondicional. É no sentido de piedade também. Então, para que você peça perdão pelos seus pecados, e para que você seja digno desse amor e dessa guarda, desse cuidado, né, de Deus. Então, como traduzir todos esses sentidos do eleison em uma única palavra em português? É muito difícil. Então, ao você compor um cântico, né, com toda a estrutura litúrgica já prevista nos concílios e com toda a tradição musical da igreja, ao você pronunciar Senhor, tem piedade, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência, né, do que significa o piedade no idioma original, né, e tantas outras coisas, né, tantos outros termos que são utilizados. Então, ao fazer isso, você transforma, você tira a compreensão da mente só, né, você vai para a terceira dimensão dessa oração, que é o coração. É você elevar-se a Deus em alma. A sua alma se eleva a Deus, né? E é neste momento que algumas pessoas que são extremamente espiritualizadas acabam tendo algumas experiências místicas. Então, por vezes choram sem chorar, ou seja, as lágrimas simplesmente caem dos olhos, por vezes levitam, por vezes se iluminam, por vezes se iluminam. Há relatos de inúmeros santos que simplesmente se iluminam enquanto fazem, né? E aí você tem a representação plena da graça de Deus no homem, né? Na criatura, né? Que ele fez a sua imagem e semelhança. Então, e representar isso musicalmente requer uma série de cuidados. Por essa razão que a igreja também pretende manter sempre a tradição musicológica mais antiga, porque os primeiros cristãos
eram, sim, extremamente espiritualizados. Desculpe a interrupção, mas achei que seria importante fazer essa pequena observação acerca das traduções. Não, excelente, excelente. Agradeço muito a mim. É interessante esse comentário teu último, especialmente porque, assim, embora a música, o canto, ele não seja algo estático, né? Igual você apresentou inicialmente, ele tem uma dinamicidade, ele assume algumas formas distintas, dependendo de onde estiver, do meio que estiver. Tem uma série de conteúdos espirituais que ele precisa ser transmitido nessa pluralidade, né? E não creio que isso seja uma tarefa nem um pouco fácil, mas que exija também um alto grau de espiritualidade de quem faz isso, né? Então, eu imagino assim, fazendo uma analogia com a tradição iconográfica, é muito comum se ouvir que iconógrafos, para entrarem no ofício, para estar escrevendo determinado ícone, eles precisam passar por uma série de regras, né? Então, precisam estar, às vezes, num estado de jejum, precisam estar num estado de oração para poder se dedicar àquela arte e conseguir de certa forma, transcrever aquilo para o ícone, né? Eu creio que é a mesma coisa para a música, você não acha? Seria algo semelhante para a música, para o canto litúrgico entrar em determinado povo, para ele se adequar a determinada língua, para conseguir transmitir o sentido de determinadas palavras e de determinadas formas do canto. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Além dos aspectos formais, que eu vou comentar um outro agora, né, você tem uma necessidade de estar ligado a Deus. Porque nesse momento você é um instrumento dele. Aliás, você sempre é. Né? Mas nesse momento você se coloca numa dimensão ainda superior nesse sentido. Né? Porque você tem o músico, né, o músico litúrgico tem uma função importantíssima dentro da igreja, tanto que existe uma das ordenações menores, né, do psaltis ou do proto-psaltis, que é o primeiro cantor, né? O psaltis, que é aquele que usa o saltério, né, aquele que canta, recebe sim uma ordenação menor, assim como o subdiácono ou o hipodiácono, né, também o recebe, assim como o leitor, né, responsável pelas leituras, né, dos salmos, das epístolas, também recebe essa ordenação. Né? É claro que isso é feito por um bispo, evidentemente. No entanto, essa preparação pessoal deve ser constante para todo ortodoxo, para todo cristão. Né? Isso deve ser constante. A oração, o jejum, a caridade e a comunhão com Deus. Então, a participação nos sacramentos da igreja é fundamental. Né? Não se pode falar em ortodoxia sem confissão, sem comunhão. Tá? Isso é regra de todo cristão ortodoxo. Okay? Seja músico ou não, seja iconógrafo ou não. Agora, esses que trabalham com toda a arte, né, os artistas litúrgicos, né, se é que assim posso chamá-los, tem essa exigência a mais. Eu, por exemplo, não conseguiria, né, escrever um hino ou transcrever um hino qualquer no meu escritório. Porque é um escritório de advocacia. Então, não tem uma relação direta com a espiritualidade. Naquele momento, naquele espaço, por exemplo, existe uma pessoa trabalhando, outra pessoa atendendo um cliente, existe uma televisão na recepção, existe alguém preparando um café, existe uma outra pessoa ao telefone, né, ou alguém fazendo uma audiência virtual, principalmente nesse momento, né, de relações virtuais, porque passamos. Então, não é um ambiente adequado para isso. Realmente não é um ambiente adequado. E aí, para você parar e fazer, né, um tropário, que é um hino de uma festa, ou para você compor um doxasticon, você precisa estar em comunhão com Deus. Senão você não faz bem feito. Né? É claro que todo artista tem o seu talento, que é dado por Deus também, né? Tem o seu talento, tem a sua característica. Na iconografia nós vemos traços distintos, inúmeras escolas iconográficas, uma mais bela do que a outra. No entanto, não se trata de mera arte. É uma arte espiritualizada.
É uma arte espiritualizada. Não é como um pintor que tem uma inspiração e resolve pintar um quadro com uma bela paisagem, que por mais bela que seja, né, por mais bela que seja, nem sempre vai refletir, né, a espiritualidade dele, entende? Perdão. E esse artista, né, sacro, precisa estar revestido de uma sacralidade, ou pelo menos buscar essa sacralidade, para que ele consiga colocar nas notas musicais e na ponta do seu pincel, ou na ponta do seu esquadro, ao fazer a arquitetura de uma igreja, a, a, toda a sua fé. Toda a sua fé. Então, os textos que falam de glória, né, na música isso fica muito claro. Quando se fala de glória, de ressurreição, você identifica perdão, na linha melódica musical, uma linha ascendente. Ela sempre sobe na escala musical. Sempre vai para as notas mais agudas. Quando se fala em paixão, quando se fala em sepultamento, quando se fala em morte, você identifica uma linha descendente, não é? Perdão. E isso é muito claro dentro da musicologia ortodoxa. E existe uma outra dificuldade, por exemplo. Veja, pensando aqui na famosa oração da Ave Maria, né? E aqui eu trago um aspecto formal. Tá? A famosa oração da Ave Maria. O texto original fala Here Maria. Here, repito, é a pronúncia do grego katarevousa, que é um grego antigo modernizado e que é utilizado normalmente nas igrejas, que se escreve Kaire, e alguns linguistas do grego koiné sustentam que se pronunciava Kaire durante o Império Helênico, tá? Durante o Império de Alexandre o Grande, por exemplo. Só que essa palavra, de qualquer maneira, seja Kaire ou Here, né, é uma palavra bissílaba, tem duas sílabas, Here, e é uma palavra que é paroxítona. Então, a penúltima sílaba, e primeira no caso, é a sílaba mais forte. Na música bizantina, por exemplo, você encontra claramente, né, e com uma facilidade extrema, né, isso. Se você for traduzir o here para o latim, você vai traduzi-lo por ave. Então, Ave Maria em latim, here Maria em grego. O ave também, uma palavra bissílaba e paroxítona. Fica fácil de colocar, mas o ave já não representa totalmente o sentido do que é. Quando você traduz isso para o português, você vai igualmente ao eleison encontrar inúmeros outros sentidos. Um deles, salve. Outro, viva. Outro, a paz esteja contigo. Outro, alegra-te. Outro, rejubila-te. Outro, regozija-te. Ou seja, é uma saudação, o sentido dele é uma saudação, da palavra Kyrie, é uma saudação que deseja paz, alegria, né, júbilo, felicidade. E é a saudação que o arcanjo Gabriel fez à Virgem Maria por ocasião do anúncio de que ela teria, né, um filho do Espírito Santo que seria, né, viria a ser, né, o Salvador, o próprio Jesus. Então, como colocar isso numa música? Né? Como colocar, por exemplo, rejubila, que é uma palavra que tem 4 sílabas, ou regozija, só que ela é voltada para ela. Então, regozija-te. Quando você acrescenta o T, você já tem mais uma. Ok, eu trago o júbilo, a alegria, né? Esse gozo espiritual. Mas eu perco, se usar somente essa palavra, o sentido de saudação. Eu perco o sentido de paz, o sentido de viva.
Então, é muito complexo isso. E não há outro modo, de se musicar um texto, a não ser a partir de muito estudo desse texto, do sentido profundo desse texto. E aqui vem justamente aquela parte das duas primeiras dimensões da oração, que é a primeira dimensão, repito, a verbal, aquela que você simplesmente pronuncia, a segunda dimensão, a mental, aquela que você toma consciência, né, e apreende, né, mentalmente, cognitivamente, né, esse sentido, e a parte mais complexa, que é a parte espiritual, que é a hora que vem o coração. Então, nesse momento, somente a oração, somente o jejum, somente a entrega, né, a Deus, dentro de um ambiente propício para isso, dentro de um ambiente de silêncio, dentro de um ambiente de introspecção, de contemplação. Eu normalmente, quando escrevo algum ícone, quando componho, perdão, algum hino, me coloco diante dos meus ícones, né? Sempre com a lamparina acesa, justamente para que eu possa, para que Deus possa me ajudar, percebe? Para que eu tenha essa ligação e para que Ele possa me ajudar a fazer a exercer essa tarefa, né? Porque já que Ele me deu esse dom, né? Então eu tenho que devolver isso para Ele de algum modo, da mesma forma que o iconógrafo faz com o seu pincel, não é? Isso, sem sombra de dúvida, não é uma característica única dos iconógrafos, mas também dos músicos, dos arquitetos e, digo mais, de todos aqueles que trabalham com as alfaias. Então, todas as vestes da igreja, todas as vestes do clero também têm seus significados. Então, a costureira também precisa estar inserida nisso. Senão ela vai fazer um paramento simples, enfeitado às vezes, mas é um paramento como outro qualquer. Assim como o quadro de uma paisagem ou uma música que simplesmente me vem à mente, eu vou lá, escrevo e ponto final. Não, ela precisa, né, quando se fala em arte sacra, você precisa necessariamente voltar-se a Deus, né, e pedir para que Ele te inspire a fazer isso. E atribuir a Ele, né, essa arte, né, o resultado dessa arte, dando glória a Ele, agradecendo, né, pelo resultado. Que ainda que você não esteja plenamente satisfeito, o artista nunca está satisfeito com o seu produto, né, se foi Ele que te deu, então você tem que dar glória a Deus por isso. Muito, muito bom os últimos comentários, Amin. Ainda incluindo toda a arte da igreja, as alfaias também. E assim, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre alguns áudios que você nos enviou, né? Alguns você mesmo cantando, falando sobre as diferenças, comentando esses cantos, né? Não sei se pode falar um pouco para a gente, explicar o que são esses áudios, vamos dizer assim, o que cada um significa, o que você deseja mostrar com cada um deles. Claro que sim. Um deles, que inclusive uma partitura, repito, a composição de Licurgus Angelopoulos sobre do Doxasticon das vésperas da dormição da Santíssima Theotokos, ou seja, é o Glória utilizado durante a cerimônia de vésperas que antecede a procissão com o turíbulo e a grande entrada no santuário, ok? O que eu pretendo mostrar com ele são as 8 escalas modais, né, ou os 8 tons bizantinos, né, que tradicionalmente se canta nas vésperas da dormição. E, claro, representando cada um deles dentro das suas, de acordo com o texto. Nos momentos gloriosos, o 8º tom, nos momentos dolorosos, o 6º tom, e assim sucessivamente. Encaminhei também um outro, né, áudio, que na verdade ele é composto por 3 hinos, também da dormição da Mãe de Deus, em que um deles se chama Ex Apostillarium, que é cantado durante as matinas
tradicionalmente, nesse momento, o principal cantor, ou protopsaltes, desce do saltério, posiciona-se diante do ícone da festa, canta esse hino e depois ele volta-se para o trono do bispo, pede a bênção para começar as laudes, né? Que aí vem o canto de alguns salmos, né? Com alguns hinos próprios. Esse é no terceiro tom. Tem o tropário da Virgem Maria no primeiro e tem o Kondakion, né, que são 2 hinos próprios para a festa, no segundo tom, o Kondakion. E com esse vídeo eu quero mostrar como é o canto bizantino em português, não é? Como se faz um canto bizantino em português com uma tradução feita por mim, dentro buscando a maior proximidade possível do texto original e das melodias originais, principalmente aquelas cantadas pelo Monte Athos. Lembrando apenas que algumas adaptações são necessárias, porque o grego antigo normalmente usa a ordem inversa, costuma colocar o verbo no final da frase, e isso dificulta sobremaneira também o nosso trabalho, né? Porque em português, apesar de ser possível fazer isso, nem sempre fica muito compreensível às pessoas, não é? Tem um outro áudio de um compositor sérvio, que é deslumbrante também, é um coro cantando o hino dos querubins. O hino dos querubins na liturgia ocidental representa o hino do ofertório, ok? Seria o equivalente ao hino do ofertório. É o momento em que nós cantamos, né, pedindo a Deus para que Deus retire, né, de nós, afaste de nós todos os pensamentos do mundo, né, todas as paixões do mundo, para que possamos receber, né, o Rei do Universo, né, o Rei de todos. Né, e fazemos com isso um paralelo aos querubins, que são os anjos que cantam no céu. Essa melodia, né, esse vídeo eu pretendo mostrar, claro, são indicações, não são vídeos meus. O único em português que é meu, efetivamente, é o que está em português. Essas são apenas algumas indicações, né? De alguns canais que são bem interessantes. E esse hino dos querubins, composto por um compositor sérvio, a gente consegue identificar uma melodia bem mais ocidentalizada, bem mais ocidentalizada, apesar de ter muitos trechos em tonalidade menor. Isso, claro, por uma forte influência da Igreja Russa, que durante muito tempo, principalmente durante o Império Otomano, concedeu uma proteção muito significativa ao povo sérvio, né, contra as perseguições, né, do Império Otomano, que hoje, né, que não existe mais e que se localizava onde hoje é a Turquia. E uma outra indicação de um canto eslavo mesmo, russo, né, cantado em eslavão, e aí a gente consegue perceber perfeitamente todas as características desse canto, né? 4 vozes, algo bem ocidentalizado, mas extremamente espiritualizado e de uma musicalidade belíssima, belíssima, que entendo seria mais tranquilo para ser cantado pelo Ocidente, desde que houvesse, né, desde que seja feito por um coro, né, um coro com preparação vocal, com leitura musical, né, um coro com uma certa experiência musical. O canto bizantino, por sua vez, pode ser executado por uma pessoa sozinha de um modo mais tranquilo, não é? No entanto, a grande dificuldade dele, repito, são os quartos de tons e as terças de tons que lhe caracterizam uma orientalidade, né? Você percebe que é uma música muito oriental, em alguns momentos se aproxima muito à música árabe, inclusive. Então são 4 estilos musicais, né? São 4 estilos musicais, em 4 idiomas diferentes, para que as pessoas possam perceber, né, as diferenças, né, formais disso e ao mesmo tempo possam perceber a semelhança espiritual desses 4 cantos. De maneira que, ao entrar numa igreja ortodoxa e ouvir esses cantos, certamente você estará inserido dentro de uma espiritualidade oriental
uma espiritualidade do início da cristandade, fundada nos 7 primeiros concílios ecumênicos, e que fará com que você volte os seus olhos, volte a sua boca em orações, volte a sua mente com sua consciência e volte principalmente o seu coração ao Criador de tudo e de todos, né, que é o próprio Deus, né, que nos enviou o seu Filho para a nossa salvação. Então, fazer essa introspecção através desses 4 cantos é uma experiência. Existem coisas dentro da ortodoxia que não se explica, são inefáveis, né? A gente vive. Ortodoxia é experiência de vida, é estilo de vida, através de uma experiência com Deus. Então, muito do que se faz dentro da igreja, muito do que se faz dentro da espiritualidade ortodoxa, dentro das doutrinas, das práticas litúrgicas, não se consegue explicar, porque é experiência, né? E é experiência de graça. E não há palavra para definir graça. Não há gesto para definir a graça divina, né? Graça é graça, né? É supra-humano. Então, é uma dimensão que nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos sentir, e certamente isso transforma nossas vidas e nos dá a esperança da ressurreição e da vida eterna. Ótimo, ótimo. Nós conseguimos sentir e, de alguma maneira, cantar também, né, Amin? De alguma forma, poder transmitir isso pelo canto, essa vivência, esses aspectos que não são, assim, não são perfeitamente comunicáveis em linguagem, né? Uhum. Bom, eu vou estar colocando todas essas referências na descrição, então todo mundo consegue consultar lá, mais o do canto Snamene, né? Vou estar Sim, colocando sim. alguns cantos de Valaam, que não sei Uhum. se é um É exemplo. ótimo, é ótimo. Uhum. Valaam é hoje conhecido como o grande mentor do Canto Znameni, é quem realmente preserva o Canto Znameni na sua mais pura originalidade e que é um dos cantos eslavos mais antigos que existe realmente, né? Ele tem uma característica mais de origem bizantina, né? Ele tem uma origem mais bizantina, principalmente por não ser dividido em vozes, principalmente por ter muitos melismas, né? E para finalizar, pelo menos, desculpa te interromper novamente, mas para finalizar eu queria dizer o seguinte: o canto litúrgico ortodoxo, que é um canto litúrgico tradicional, antigo, medieval, né? É um canto litúrgico extremamente difícil, extremamente difícil. Mas ele é extremamente difícil sob o aspecto formal. Então, quando se tenta executá-lo exclusivamente a partir de uma partitura, a dificuldade é muito grande. É possível, mas a dificuldade é muito grande. Exige-se um conhecimento musical muito grande. No entanto, quando se executa o canto litúrgico cristão ortodoxo, seja eslavo, seja bizantino, com o coração, ele se torna extremamente fácil, porque é nesse momento que você consegue se ligar a Deus. Então você o utiliza como instrumento. Então fica aqui o meu recado para os que nos estão ouvindo, para que não fujam dos coros das igrejas, né? Não fujam desses coros. Pelo contrário, né? Participem desses coros. Os corais precisam de gente. E não há pessoa desafinada. Há pessoa que canta em tessitura não adequada à sua voz. Então, é perfeitamente possível integrar todos, e é recomendável que todos sejam integrados. E a única maneira de superar essas dificuldades melódicas, harmônicas, técnicas, né, e formais é através da oração. Então, quando você passa a olhar para o canto e o vê não como mera peça musical, mas como uma oração, como um tributo a Deus, musicado, certamente você consegue executá-lo de uma maneira brilhante.
Ótimo, ótimo, Amin. Bom, eu vou estar novamente colocando nas referências todos os cantos, né? E também, como a gente acabou tocando aqui no ponto da iconografia, um pouco também no campo da arquitetura, o Amin chegou a comentar sobre a cúpula, né? E a abóbada celeste. Vou estar colocando um texto interessante abordando isso quem que é um iconógrafo e comenta bastante sobre artes litúrgicas, que é o Jonathan Padiu, que é um Uhum. autor canadense, né? Traduziu alguns textos há algum tempo. E fica muita referência, muita coisa muito interessante para os ouvintes acompanharem. Bom, eu não sei se você queria fazer alguma finalização agora, Min. A gente está aqui com 1 hora já conversando, né? Vocês queriam dizer Sim. algo mais? Pode ficar à vontade. A minha finalização era essa, né? No Era essa, sentido não. de que no sentido de que as pessoas devem procurar a música, a iconografia, a arquitetura, as alfaias, toda a beleza formal da igreja, não pela beleza da igreja em si, do templo, das paredes, né? Ou da beleza da partitura, mas procure a beleza da igreja pela igreja de Cristo, né? E certamente o seu talento vai aparecer, né? E ao aparecer esse seu talento, não o desperdice, não o desperdice. Se você já sabe desenhar, você pode ser um excelente iconógrafo. Se você não sabe desenhar e se você tem vontade de ser um iconógrafo, reze, reze. E se Deus permitir, você será um excelente iconógrafo, né? Ou então ele vai te dar um outro talento para você trabalhar para a glória dele, não é? Então, não se furte a essa experiência de vida, não se furte a essa experiência de vida que utiliza a arte como um dos instrumentos, deixando bem claro que não é o único, mas como um dos instrumentos, né, de louvor e de graça a Deus. Esteja certo também que a Santíssima Virgem, né, irá atuar, irá participar disso, irá interceder por nós, né, como sempre faz, assim como todos os santos e anjos que estão ao redor do trono. E agradecê-los, claro, né, pelo convite, pela oportunidade de participar desse nosso bate-papo, né, agradecer ao Tony, agradecer ao Gabriel, dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, pedir para que todos acessem esses links também para materializar um pouco mais a nossa conversa e, por favor, né, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o seu joinha. Não podia deixar de fazer uma paráfrase do YouTube aqui. Não, mas é verdade. É verdade. Então, façam isso, pessoal, para acompanhar os próximos conteúdos, né? E para finalizar aqui também, muito obrigado a mim. Assim, eu gostei muito, muito da conversa mesmo. Eu creio que todos vão, assim, não só gostar, mas como vão tirar muito proveito disso, muito proveito desse seu recado final, né? Afinal de contas, essa entrega que você pediu no final é uma entrega que, em alguma medida, acaba sendo fácil, porque é algo tão bom e tão bonito, né? Então, claro que vamos dizer assim, exige muito de nós, mas o caminho é muito belo, né? Para estar percorrendo. E eu agradeço a atenção de todos, tá? Esse foi mais um episódio do Doxologia Podcast. E uma boa noite. Muito obrigado, Tori. Muito obrigado a mim. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite.